Muito bem, shalom a todos. Shalom Yeshua Elohim. Vamos dar início a uma saga de estudos e reflexões acerca sobre casamento judaico. Hoje não é o primeiro dia que eu quero fazer esse vídeo, mas eu vou preparar aqui uma introdução, um caminho para aqueles que querem conhecer a cultura judaica, para aqueles que querem conhecer como é feito o casamento judaico, toda a liturgia. Para isso tem que haver uma preparação, um estudo, tem que haver uma pesquisa para que vocês venham ficar por dentro. E eu separei aqui hoje uma história muito conhecida, muito famosa, do filho de Abraão, Yitzhak, que é o Isaac ben Abraham. Isaac, filho de Abraão. E nessa história sobre Isaac, eu quero falar sobre o casamento de Isaac e por que a noiva ela usa véu. É bem verdade que nos casamentos orientais, os casamentos famosos e nos casamentos cotidianos, é claro que toda noiva, né, toda mulher, ela usa um véu no rosto. E você vai perguntar qual o significado do uso do véu da noiva. As pessoas, as antigas, vão te responder, porque fulano de tal é virgem, ela vai se casar virgem, por isso que usa o véu no rosto. Mas não é. É simplesmente a resposta exata do significado do uso do véu do rosto. O significado do véu do rosto é místico e muito profundo, vai além daquilo que você possa pensar ou imaginar. Ok? Então vamos assim ler aqui uma passagem bíblica da Torá. Torá, para quem não sabe, é os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? Para você tentar saber o significado do véu. Por que a mulher ela usa o véu no rosto? A mulher, no caso, a mulher judia. Primeiramente, eu quero dar uma temática a este vídeo. A temática é o seguinte: você, quando eu falo você, eu estou me referindo a pessoas que são casadas. Você casou por amor, por dinheiro ou por beleza? Se você puder responder, se você tiver coragem e audácia de responder, você pode deixar no seu comentário aí no vídeo abaixo. Mas olha só, vamos para a Bíblia, para a Torá. A Torá, eu já expliquei, é um livro usado por nós, judeus, que semanalmente usamos esse livro tratando assuntos da Parashá, ou Parashut. Para você que é evangélico, na sua igreja tem a escola dominical, a EBB. Todo domingo, né, o professor ali, o pastor, ele traz um resumo da lição da semana. Mesma coisa é a Parashá, só que na Parashá nós não usamos revistas, usamos a própria Bíblia, que é a Torá, e usamos também a Haftará, que são os Neviim, são os profetas, pode cair em qualquer livro a Haftará. E também usamos a Brit Hadashá, que é o Novo Testamento.
Ok? Então vamos usar a Torá para base deste estudo, que a temática é: você casou por amor, por aparência ou pelo dinheiro? E também o significado místico do véu da noiva. Por que que a noiva ela usa o véu? Vamos lá, vamos para a história de Isaac, que eu estou falando, né, muito. Tem pessoas que não têm paciência para ouvir. Esses dias uma moça me respondeu aqui mesmo no canal, ela: nossa, o vídeo é muito bom, porém é muito lento. Gente, isso aqui não é uma pregação, né? Então tem que ter paciência para quem quer aprender, para quem quer estar por dentro dos estudos. Temos que explicar assim de forma pausadamente, não é uma pregação onde, né, eu fico ali e aconteceu isso, aconteceu aquilo e blá blá blá, né? Isso não é uma igreja, é um estudo, é como se fosse uma palestra, porém eu estou aqui do lado de cá e você está do lado de lá, né? Então vamos lá. Sefer Bereshit, que é o livro de Gênesis 24, que é a famosa história do casamento de Isaac. Eu não vou contar aqui toda a história de Isaac, porque todo mundo aqui já sabe da história de Isaac, né? Ele se casou com Rebeca, o servo de Abraão, Eliezer, foi lá e nas terras de onde Abraão tinha parentes para buscar uma esposa para Isaac. Isso aí todo mundo sabe, né? Lá em Harã. Então vamos lá. Sefer Bereshit 24 e o Pasuk, o versículo de número 63, que diz assim: saiu para andar no campo, e quando levantou os olhos, viu camelos se aproximando. O versículo 64. Rivca, ou Rebeca, também levantou os olhos. E ao ver Isaac desmontou com rapidez do camelo. O versículo 65. Ela disse ao seu servo: quem é este homem que anda no campo em nossa direção? Quando o servo respondeu: é meu senhor. Ela pegou o véu e cobriu-se. Olha só, ela pegou o véu e cobriu-se. Daqui vamos dar um ponto de partida para a mensagem, ok? Guarda bem, ó. Ela pegou o véu e cobriu-se. Mais uma vez, ela pegou o véu e cobriu-se, tá? Quero que você grife essa palavra, véu, para nós darmos um ponto de partida para este assunto, para essa temática que eu quero falar aqui neste momento. Olha só, a história de Isaac e de Rebeca é narrada após a morte de Sara, tá? Quem quiser aprender, gente, olha só, já começamos a paraxá, né, os novos estudos semanalmente, onde os judeus eles fazem, né, a paraxá. Estamos na paraxá de Bereshit, né? E é uma oportunidade única de você aprender toda a Bíblia estudando a paraxá conosco, ok? Eu vou me programar, me preparar mais para me trazer e fazer gravações das parachutes. Olha só, a história de Isaac e de Rebeca faz parte da paraxá Haye Sará, a vida de Sara, ok? Olha só, após a Akedá de Isaac, o sacrifício, né, de Isaac, que na verdade ele não foi sacrificado, na verdade no mundo espiritual ele foi sacrificado, mas literalmente falando assim, né, humanamente falando, ele não foi sacrificado, mas no mundo espiritual ele foi sacrificado e ele foi oferecido para Deus, sim.
Embora Abraão não matou, né, não tirou a vida de Isaac, mas no mundo espiritual o sacrifício de Abraão foi aceito. Ok? Olha só. Os comentaristas da Torá, inclusive o comentarista Rashi, ele diz que no dia da Akedah de Isaac, do sacrifício de Isaac, Satã, ele soprou no ouvido de Sara, da mãe de Isaac. Porque Isaac ele era o único filho de Abraão e de Sara. Então Satã, que é o inimigo, ele soprou no ouvido de Sara, dizendo, olha, Isaac morreu, viu? Isaac foi sacrificado, Isaac morreu. E o comentarista Rashi, que é um dos comentaristas da Torá, respeitadíssimo, ele diz que neste exato momento, Sara entrou em agonia. A mãe de Isaac, esposa de Abraão, entrou em agonia. O que aconteceu com ela? Sara, ela dando ouvido a esta voz do acusador de que Isaac havia morrido, Sara, ela simplesmente morreu. O Midrash diz, o comentarista Rashi diz, que Sara morreu achando que Isaac havia morrido, pensando que o seu filho estava morto. Agora Isaac ele vai voltar para casa, finda-se ali o sacrifício. Abraão ele passa do teste, né, que foi um dos testes que ele passou, um dos tribunais que ele passou. Finda-se o teste, então Isaac volta para casa e naquele momento, né, pós Akedah, né, pós sacrifício, Isaac está com seu coração bastante alegre, vivendo uma experiência única. Isaac se elevou espiritualmente, porque para cada testes que passamos, para cada provação que passamos, o Eterno, ele nos dá níveis espirituais, crescemos espiritualmente, nossa fé, nossa emuná, a nossa força aumenta após um teste, após uma luta, após uma labuta, após uma perca. Então Isaac ele vai para casa. Então Isaac naquele momento, ele poderia ter ficado com raiva do seu pai, né? Poxa, eu fui pro monte lá, Monte Moriá, e poxa, aquele drama todo, fui amarrado, Maquedá, fui amarrado no altar e eu ia ser sacrificado, tal. Não, Isaac ele não murmurou. Pelo contrário, como eu falei, Isaac ele foi elevado espiritualmente. Ele não duvidou do seu pai, não teve ódio do seu pai. Muito menos teve raiva de Deus, tá? Porque Isaac ele era um justo, né? Ele era um tzadik, ele era um homem justo. Não era um homem que reclamava de qualquer situação, né? Abrindo um parêntese, né? Tem pessoas que não podem ser provadas por Deus. Tem pessoas que sequer podem ser provadas por Deus. Por quê? Porque essas pessoas elas não vão aguentar. Não vão aguentar o teste, não vão aguentar o peso no ombro do teste que ela vai carregar sobre ela. Porque o primeiro teste que ela passar, ela vai reclamar com Deus. Não estou aguentando mais, eu vou me desviar dos caminhos de Deus, eu vou sair, eu vou... Então Deus ele só dá aquilo, né? Ele dá aquilo que nós aguentamos. Então, Isaac jamais ele blasfemou, foi contra o seu pai. Pelo contrário, ele volta para casa com força, com a sua fé aumentada, com o seu nível de neshama da sua alma elevadíssima, uma experiência profunda que ele teve ali com Deus, ali no Monte Moriá.
Então Isaac ele experimentou ali uma experiência sobrenatural no Monte Moriá. E quando ele voltou para casa, ele de repente ele acharia que ia encontrar sua mãe, de repente ele ia falar: "Oh mãe, que experiência fantástica que eu tive com meu pai lá no Monte Moriá". Só que quando o Isaac ele chega na tenda da sua mãe, pessoal, o Midrash diz que Sara, a mãe de Isaac, estava morta. A mãe de Isaac estava morta. A mãe dele, uma senhora de idade, a quem orou na sua velhice para ter um filho, estava morta. Então Isaac, naquele momento, ele lembra da sua mãe, das suas orações que foram respondidas, da história da sua esterilidade. Então Isaac ele chega, após um sacrifício, ele encontra a sua mãe morta. Imagine o coração de Isaac agora. Imagine o coração de Isaac vindo de um Maquedá, porque sempre quando saímos de um Maquedá, sempre quando saímos de um desafio, Deus ele nos coloca novos desafios. Só que quando saímos de um desafio e entramos em outros desafios, a nossa fé ela é aumentada. Ok? Ele foi solto do altar. Ele estava amarrado no altar quando Abraão ia sacrificar ele. Agora ele é solto de um altar, ainda tremendo daquela experiência vivida. E agora ele é lançado diretamente a um luto profundo. Um trauma acumulado em cima de trauma. E como ele vai se lidar com isso? Como é que ele vai se lidar com a morte de Sara, da sua mãe? Como é que ele vai lidar com a morte da sua mãe? Pós uma Maquedá, pós um sacrifício. Isaac ele vai agora entrar em um colapso traumático, mas a sua emuná, ela não vai ser enfraquecida. Pelo contrário, a emuná de Isaac ela vai ser fortalecida mais ainda. E agora, o que fazer? Como lidar com a dor da perca? Isaac vagueia pelos campos e ele vai orar. Ao invés de Isaac se trancar no quarto, ir para o quarto, se lamentar ali, naquele momento, não, Isaac ele vai para o campo, ele vai para o campo. A Torá diz que Isaac ele vai para o campo. Ele vai para o campo orar, para aprender a lidar com a dor, para lidar com a perda. E ele foi pelo campo para orar, para que a dor e a tristeza fossem embora. Então ele vai ter uma experiência profunda ali com Deus, que há comentários rabínicos que quando Isaac vai para o campo, na verdade ele vai para o Olam Abá. Ele tem uma experiência que ele vai ficar no Olam Abá, no paraíso, literalmente no paraíso, uma experiência fantástica que ele teve com Deus. E ali ele vai se elevar espiritualmente, ele vai subir de níveis espirituais que você nem imagina. Porque quando a dor vem, fechando já o parênteses que eu abri, quando a dor vem, quando a perca vem, não é momento de nos isolarmos num quarto, se isolar nas drogas, na bebida, não. É momento de levantarmos a cabeça e ir para o campo. E para a proteção do Altíssimo, do Divino, para que Ele venha nos elevar espiritualmente. O motivo de muitas pessoas entrarem em depressão é que as pessoas elas não sabem lidar com a perca, não sabem lidar com a rejeição, não sabem lidar com as percas da vida e elas se isolam. Isaac não, ele não se isolou, ele foi para o campo orar, ele foi buscar refúgio. Ele foi debaixo da proteção do Altíssimo. Até que um dia, Isaac ele vai sair dessa experiência de oração
Neste interim, no clímax da história, Abraão também ali vivendo aquele luto, né, eterno, a perca da sua esposa, da sua princesa, da sua rainha, ele vai pedir para o seu servo Eliezer, o seu mordomo, buscar uma mulher, uma companheira para Isaac. Vamos adiantar aqui um pouco mais, tudo bem. Eliezer vai lá, pega os camelos, pega pingente, pega ouro, pega prata, pega brincos, pulseira, cordões, joias, camelos e vai buscar uma esposa para Isaac. Ele faz um teste, ele faz uma prova, ele ora, fala com Deus. Deus ele responde Eliezer e de repente Eliezer vai lá na fonte, chega na fonte e ele encontra-se com Rebeca. Rebeca dá água para ele, para os camelos, e a oração de Eliezer é recebida. Eliezer ali, ele sabe que Deus respondeu ele na oração. Então Eliezer vai para a casa de Rebeca e aquela história toda acontece. De repente Eliezer traz Rebeca a pedido de Abraão, traz Rívca, traz Rebeca para Isaac. Quando Eliezer ele vem chegando no campo, Isaac de um lado, Isaac vindo de um lado, Rebeca vindo de um outro com Eliezer. Isaac ergueu os olhos e viu Rebeca. E ele se apaixonou profundamente por Rebeca. Isaac, naquele momento, ele precisava amar. Essa foi a única maneira de sair de uma tristeza. Seu coração, que havia sido partido de tantas maneiras, precisava de um novo amor, um novo propósito. O trauma de Isaac foi um trauma único. Porque um dia ele foi amarrado no altar pelo seu pai. Mas será que aquele amarramento ainda estava no coração dele? Não, claro que não, claro que não. Isaac ele se elevou espiritualmente. Agora Isaac ele vai ser amarrado por o amor de Rebeca. Então foi necessário um amor único para curar esse tipo de dor. Isaac não precisava apenas de uma esposa, ele precisava de Rebeca. Olha só, gente, na verdade, olha só, o nome Rebeca, Rívca, vem de uma raiz hebraica que significa acoplar, unir, ou mesmo unir, que é o mesmo de unir. Isaac, que antes havia sido amarrado ao altar da morte, só poderia finalmente ser desamarrado por alguém que pudesse amarrá-lo firmemente no altar do amor. Agora Isaac ele se casa com Rebeca. E quando Rebeca vê Isaac de longe, ela cobre o rosto. Aqui é que vai entrar o estudo, a mensagem, a temática do que eu falei para você. Você se casou por amor, por dinheiro, por interesses? Qual foi o tipo do seu casamento? Como eu falei no começo, eu vou fazer uma série de vídeos sobre casamento. Eu vou explicar várias coisas sobre o casamento judaico. Ok? Olha só, quando Isaac ele se casa com Rebeca, Isaac viu Rebeca de longe. Rebeca, quando viu Isaac, na hora, no momento exato, ela vai e cobre o seu rosto. O que significa uma mulher cobrir o rosto? Olha só, gente. Quando a mulher, na cultura judaica, ela cobre o rosto, ela está passando para seu marido que ela não está casando pela beleza. Ou ele também está dizendo para ela que ele não está casando com ela pela beleza. Ou pelo que ela tem, ou pelo que ele tem. Está casando por amor. É a verdade que há muitas pessoas hoje em dia que casam por amor. Outras casam por dinheiro. Outras casam pela beleza.
outras ou outros casam com uma mulher porque a mulher é bonita, porque a mulher malha, porque a mulher tem belas coxas, porque a mulher tem um quadril bonito, porque a mulher ela tem um rosto bonito. Casa pelo lado externo da mulher, pelo lado estereótipo da mulher, mas não casa com um intuito de um valor interno, mas pelo um valor externo. Há muitos homens que se apaixonam pela beleza. O fato de hoje em dia haver muitas garotas bonitas, mas são bonitas, não generalizando, que há muitas meninas que são bonitas e com caráter muito mais bonito ainda. Mas há também meninas bonitas e com um caráter ridículo, com um caráter podre. Não faz nada para impedir a busca de uma beleza interior. Muitas garotas simplesmente querem se encaixar com uma pessoa só pelo fato, porque o camarada tem dinheiro, tem casa, tem carro do ano, tem isso e aquilo. Muitas mulheres querem um homem que seja financeiramente estável, um cara rico. Homens também querem uma mulher que seja bonita, atraente, sexy e etc. E, de outra forma, há mulheres que querem ter um cara com um saldo bancário alto. E como lidar com isso agora? Por isso que há muitos divórcios no nosso meio. O porquê que Rebeca ela cobriu o rosto? É claro que tem que haver atração por um cônjuge. É claro que todos nós precisamos de dinheiro para sobreviver, mas esses não são os ingredientes mais essenciais para um casamento feliz. Muitas vezes as pessoas caem na versão externa de que realmente a beleza física é a mais importante e etc. Não, gente. A melhor beleza é a beleza interna, apoiada por um caráter confiável. E é esta mensagem por detrás do véu que eu quero dizer para você. Quando o noivo cobre a noiva, ele está dizendo a ela: não vou casar com você pelo seu rosto bonito. Eu estou me casando com você pela pessoa bonita que você é. Portanto, posso me casar com você com o rosto coberto, sua beleza brilha por dentro. E a noiva que está usando o véu está dizendo a ele: este véu me impedirá de ver que tipo de aliança de casamento você está colocando no meu dedo. Se é de ouro, se é de prata, se é de bronze, se é de ferro. Eu não me importo, eu aceitarei qualquer anel que você der, porque junto com ele eu quero me casar com você. Não com o seu dinheiro ou com as joias que você vai comprar para me dar. Um cara rico pode perder seu dinheiro. Uma garota bonita, ela pode perder sua aparência, mas a beleza interior e a riqueza espiritual são nossas para sempre. Um casamento baseado em tais valores eternos conquistará quase tudo. É esse o significado do véu, do rosto por detrás do véu. Então, no próximo vídeo eu vou estar falando sobre casamento judaico, sobre outras questões. Tem muita coisa boa para acontecer no canal aqui, tá? Se inscreva no canal, se você gostou do estudo, compartilhe, deixe o teu like, que é muito importante para o crescimento e o desenvolvimento para o nosso canal. Shalom a todos, que o Eterno abençoe a todos vocês.